Muito boa noite, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Nosso abraço aqui, a querida Ipessati, todos os nossos irmãos que estão participando aí com a gente nessa noite, esse meio de semana, quarta-feira, e que Deus nos abençoe nesse tempo precioso para louvarmos ao nosso Deus, meditarmos na sua palavra, orarmos, estarmos juntos na comunhão do Senhor e na comunhão com os santos através desse formato, desse canal, né? Eu queria te convidar para nós lermos o Salmo 95, do verso 1 ao verso 3. Salmo 95, de 1 a 3, que diz assim o salmista: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. É esse Deus que nós servimos, que nós louvamos, o Senhor Deus acima de todos os deuses, e nesse tempo, né, saindo ao seu encontro na presença de Deus. Eu queria te convidar agora para nós cantarmos alguns cânticos de louvor ao nosso Deus, e o primeiro deles é aquele que diz: quero louvar-te, quero servir-te e quero amar-te. Vamos lá. Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, o doce nome de Cristo Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos
sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Ainda nesse espírito, nos preparando para alguns momentos de oração na presença de Deus, vamos cantar Deus está presente, Ele está entre nós, pronto para salvar, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Amém. Vamos ter, irmãos, alguns momentos de oração nesse instante, nos lembrando das nossas vidas, da nossa igreja, famílias, nossa cidade, nosso país, governantes, os nossos medos e angústias nesse tempo, pedindo a paz do Senhor sobre os nossos corações. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, porque a nossa esperança está no Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que tudo domina, aquele que tem o mundo em suas mãos. Pai, nessa certeza, nessa esperança, clamamos a Ti por nossas vidas, pelos nossos corações, que o Senhor esteja abençoando cada oração, Pai, cada
com o teu servo e tua serva, cada um que está participando, ó Pai, com a gente aqui nessa noite. Abençoe, ó Pai, a cada vida, a cada família, dispensa a tua graça, a tua bênção, ó Pai, socorre os aflitos, os angustiados, ó Pai, dá o teu consolo aos enlutados nessa pandemia, Senhor, dá a tua força, a tua bênção, e renove as forças, ó Pai, daqueles que estão na linha de frente, ó Pai, nos hospitais, em todos os lugares, ó Pai, da questão de saúde. Senhor, abençoa, ó Deus, abençoa os nossos familiares distantes, Senhor, que não podemos estar juntos, nossos queridos da igreja, ó Pai, que não podemos estar juntos nesse momento. Abençoe, ó Pai, aqueles que necessitam de o trabalho, Senhor, que perderam o seu trabalho. Ó Pai, revigora, sustenta, abre as portas, ó Deus, segundo a Tua vontade, dirige essas vidas, as famílias, esses corações, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, ó Pai, dirige o nosso país, Senhor. Cuida dos governantes, da Tua sabedoria, Senhor, nesse tempo em que não há mais controle, Senhor, e que o Senhor esteja realmente sustentando, ó Pai, a essas vidas, ó Pai, os nossos governantes. Nossa cidade de São José dos Campos entregamos nas Suas mãos, ó Pai, nosso prefeito, os vereadores, as pessoas envolvidas de autoridade, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, as pessoas que estão voltando também ao trabalho, que haja os cuidados, ó Pai, nossa igreja, ó Pai, voltando aos poucos, a questão do culto presencial, o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esse tempo, que o Senhor esteja cuidando, guardando, ó Pai, dirigindo a cada questão, ó Pai, ser tratada, e que o Senhor esteja dando a Tua bênção, dando a Tua força, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Oramos, ó Pai, agradecidos, ó Pai, por Tuas bênçãos, Teu cuidado, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos, continuando o nosso tempo aqui, nós estamos já desde a quarta-feira passada meditando no Salmo 13. E ao longo dessas quartas-feiras, temos aí pensado, tirado algumas lições para a nossa vida, a questão da nossa vida de oração, né? Baseados aqui nesse Salmo de Davi, nessa oração de Davi, que se encontra aqui no Salmo 13. Eu queria ler novamente para a gente ir se inteirando, né? Então diz assim, Davi orando ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim confio, na tua graça regozije-se o meu coração, na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Na caminhada desse tempo aqui, desse salmo, nós vimos a semana passada que a nossa oração ao nosso Deus envolve o nosso sentimento, né? O que eu sinto, e nos primeiros versículos, muito claro aqui, Davi se expressando dessa forma. Não foi uma oração assim muito padrão do que a gente está acostumado, né? Senhor Deus, obrigado por esse dia e tal, mas ele já começou expressando o que ele estava sentindo, né? E num tempo muito difícil, muito provavelmente a perseguição de Saul, né, a sua vida, e querendo atentar, né, contra a sua vida, e assim ele começa, né? E a oração envolve realmente o que nós sentimos, e a gente precisa expressar isso, e temos o canal totalmente aberto para fazermos isso diante de Deus, né? Só lembrando aquela frase do R.C. Sproul, né, daquele livrinho pequenininho, Oração Muda as Coisas. Oração não muda Deus, mas oração muda as coisas quando entramos na presença dele, quando nos colocamos diante dele.
Deus vai fazer exatamente o que Ele tem para fazer. Vai nos responder com sim, não, espere, vai nos dar o consolo, a graça. Ele vai fazer exatamente o que Ele tem para fazer, mas a oração muda as coisas, porque muitas vezes entramos na presença de Deus nos sentindo tristes, desesperançosos, mas Ele renova as forças, dá esperança quando vamos até a sua presença. Isso que aprendemos semana passada. E agora eu queria ficar aqui para essa noite, para esse tempo, com os versos 3 e 4, Davi continuando, né, depois de todas aquelas expressões, até quando, até quando, até quando, até quando, no versículo 3, ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra, pelas experiências, ó Pai, do teu servo Davi, de tantos servos do passado que nos inspiram a confiarmos em Ti, a descansarmos em Ti nas nossas vidas, a trabalhar a nossa vida de oração a cada dia. Senhor, fale ao nosso coração, cuida de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Obrigado por Tua palavra viva e eficaz, que penetra realmente no nosso próprio coração. Te louvamos por esse tempo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensando então nesses versos aqui de Davi, ele começa dizendo: atenta para mim, responde-me, Senhor. Nós podemos entender, queridos, que a oração, ela envolve a nossa súplica, o nosso anseio. A oração, na verdade, ela envolve aquilo que eu preciso. Se de uma certa maneira ela envolve o que eu sinto, ela nesse segundo momento, ela envolve o que eu preciso. O que você precisa, né? E é exatamente essa ideia de Davi aqui, quando ele começa dizendo: atenta para mim, né? Senhor, me escuta, né? Apesar de ele ter dito lá que, em outras palavras, Deus havia se esquecido de Davi, mas a sua confiança é plena em Deus, aquela confiança que ele teve quando ele derrotou aquele gigante Golias, né? Então ele está clamando, ele está suplicando a Deus: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Orar, meus irmãos, é suplicar, é dizer o que eu preciso, é dizer o que está se passando, o que eu preciso. E apesar do que Davi estava sentindo, ele não perde a esperança, né? Ele não perde a esperança e clama ao Senhor. Parece até um contrassenso isso, de ele dizer que Deus esqueceu dele e ele se volta clamando ao Senhor. Não, mas é nessa esperança, irmãos, é na dimensão dessa esperança que nós devemos pedir aquilo que nós estamos precisando. Na dimensão dessa esperança, eu espero em Deus. Quantos salmos tem essa mensagem, né, esse espírito, né? Porque estava abatido a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, né? Somente em Deus, Salmo 62, a minha alma, ó minha alma, o meu dentro, o meu todo, o meu eu, ó minha alma, espera silenciosa, silenciosa. Então é nessa esperança que Davi clama ao Senhor. Apesar de tudo que ele estava sentindo, né, aquela tristeza toda, mas ele continua na sua oração: atenta para mim, Senhor. Responde-me, Senhor. A oração envolve aquilo que eu preciso. A oração é suplicar, né? E é nessa esperança. E é essas as expressões que ele usa, né? Atenta para mim, Senhor. Responde-me, né? Responde-me. É um outro salmo que diz: responde-me quando clamo, né? Na minha angústia me tens aliviado, né? Responde-me quando clamo, ó Deus meu. Na minha angústia me tens aliviado. E é exatamente, meus queridos, essa
essa questão, né? A oração, ela envolve dizer para Deus o que eu estou precisando, não só o que eu estou sentindo, mas o que eu estou precisando, né? Atenta para mim, responde-me. E aí ele continua: ilumina-me os olhos, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, né? Irmãos, a ideia aqui é muito forte, muito profunda, porque de uma certa maneira toda a questão que ele estava passando já atingiu, havia atingido o seu eu, o seu semblante, né? Lembrando aqui do exemplo de Ana, né? Ela estava amargurada com aquela pressão toda, de querer ter um filho, e a outra esposa pressionando ela, enchendo a cabeça dela ali, né? E ela estava se sentindo realmente angustiada, mas ela orou ao Senhor, né? E ela disse que se Deus daria o filho, ele, ela o consagraria ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus deu aquele filho e ela consagrou o pequeno Samuel aos pés do Senhor, né? Então a expressão de Davi exatamente é essa: atenta para mim, ilumina-me os olhos, né? Então o seu semblante já não era mais o mesmo, o semblante pesado, né? Pensando um pouquinho no sentimento que Jesus teve lá no Getsemane, né? Orando a Deus, que ele diz que está profundamente a sua alma angustiada, triste, né? E ele clama a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas não seja feito como eu quero, sim como tu queres. E essa é exatamente a ideia aqui. E a questão, irmãos, é a questão dos seus inimigos o perseguindo, né? De Saul o perseguindo. De repente ele estava pensando assim: puxa, será que eles vão me vencer? Será que os meus inimigos vão me vencer? Né? E ele diz, né, continuando: ilumina-me os olhos para quê? Para que eu não durma o sono da morte, né? Ou em outras palavras, para que eu não morra, né? Ilumina meus olhos para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. Então, de uma certa maneira, é isso que ele estava pensando: puxa, será que eles vão me vencer? Será que eles vão me derrotar, né? E não se regozijem os meus adversários, né? Lembrando, meus irmãos, do hino de Paulo, né? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nada pode nos separar de Deus. E ele diz que nós somos levados como ovelhas para o matadouro, né? Levados à morte o dia todo. Mas aí ele fecha esse pensamento na esperança em Deus, dizendo o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, essa expressão aqui que Davi está colocando, é o que ele precisava. É o que ele precisava. O que mais talvez estivesse perturbando a sua vida, né? Puxa, será que os meus inimigos vão me vencer? Não. Quem espera em Deus, quem está com Jesus, quem tem o seu amor, os filhos de Deus, aquele que está com Cristo, né? Nada pode separar do seu amor, e nós somos o que? Mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então essa expressão de Davi, para que, verso 4, não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Para que ele não diga, prevaleci contra ele. E não regozije os meus adversários, vindo eu o quê? A vacilar. A ideia aqui também
Davi estava com medo de ser tragado pela morte através dos seus inimigos, né? Então, nesse sentido que ele pede, ilumina-me os olhos, ilumina-me os olhos. A gente vê exemplos de servos e servas do Senhor que clamaram ao Deus. O próprio Davi, lá no Salmo 51, né? Tem misericórdia de mim, tem misericórdia, lava-me com hisopo, purifica-me. Ele expressou seu sentimento ali, ele começou a rogar a Deus, a pedir o que ele precisava. Ele estava precisando de restauração ali, de paz, de perdão, né? E seus ossos esmagados, né? Assim que ele se sentia, mas ele suplicou o perdão de Deus, né? E foi perdoado por Deus. O rei Josafá, quando o povo inimigo invadindo ali a cidade, ele teve medo, né? E apregou o jejum e começou a orar. E na sua oração ele diz: não, nós esperamos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Então, quando vamos à presença de Deus e suplicamos aquilo que nós precisamos, aí as coisas mudam. As coisas mudam, né? Neemias, na reconstrução dos muros, né? Como ele ficou desolado, triste, abatido, mas na força do Senhor ele foi batalhando e com uma mão construía, com a outra mão na arma, né? Então é exatamente isso. A oração ela envolve dizer para Deus o que eu preciso, né? Elias, naquele tempo de cansaço em Jezabel, aquela pressão toda, Deus proveu, providenciou lá, ali tudo para ele, a comida, o sono, a paz de espírito, naquele cicio suave, né? Colocando a sua mão ali sobre ele. Deus presente, meus irmãos, Deus presente quando nós vamos a Ele para suplicar, para pedir aquilo que nós precisamos. Mas só mais um exemplo aqui, a parábola do juiz Iníqulo, aquela viúva totalmente desprezada naquele tempo por ser mulher e por ser viúva, né? E ela suplicando aquele juiz, julga minha causa, ela ficava como que rondando aquela tenda, aquela casa do juiz e gritando, julga minha causa, julga minha causa. E o que Jesus vai ensinar ali para nós, meus queridos, é que oração é o nosso dever. Deus não é como aquele juiz e nem nós somos como aquela viúva. Porque ele diz assim, né, Jesus ensinando, não fará justiça aos seus queridos que a Ele suplicam dia e noite. Nós estamos debaixo do seio do Pai Celeste, do Pai que sabe de todas as coisas que nós precisamos, mas que no seu ensino diz que nós falemos para Ele aquilo que a gente precisa realmente, né? Então não fará justiça aqueles que clamam dia e noite, né? Então Deus certamente fará justiça. A oração, queridos, é nosso dever sempre de falar com Deus o que sentimos e falar com Deus o que nós precisamos. O que nós precisamos, né? Então nós somos os filhos do Pai Celeste, nós estamos abrigados nos braços do Senhor e podemos, com livre acesso por meio de Jesus, falarmos com Ele a cada dia e dizer o que a gente está precisando. Não só o que estamos sentindo, mas o que estamos precisando. Deus sabe o que eu preciso mesmo antes de eu pedir, né? Mas Ele quer que eu peça. E quer que eu expresse o que eu preciso. Esse é o ensino de Jesus, né? A oração de Paulo, né? Por 3 vezes orei pedindo, Senhor, tira de mim esse espinho, né? E aí o Senhor respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. A exemplo aqui de Paulo, quando nós pedimos o que precisamos, não significa que vamos receber exatamente aquilo. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Uma coisa é certa. Nós vamos receber o seu consolo, nós vamos receber a sua graça, dentro do plano soberano de Deus para cada um de nós. Nós vamos receber sim a resposta. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Fechando, irmãos, ainda em Romanos, capítulo 8, né? Como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Oração é na presença de Deus. Nós falarmos com ele daquilo que nós precisamos. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida nesse tempo, e nós precisamos clamar realmente, irmãos, pela nossa própria vida, os nossos familiares, nossa igreja. Precisamos ter um tempo constante em oração, orar sem cessar, né? Orar sem cessar. Nós precisamos tremendamente disso, irmãos. Eu acho que esse tempo de tudo isso que está acontecendo, com certeza Deus está mostrando para a gente, olha, vamos orar um pouco mais, né? Vamos colocar as questões na presença de Deus, vamos suplicar por misericórdia, vamos interceder por necessitados, né? Que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez, terminando nosso tempo aqui. Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que ilumina o nosso caminho, Senhor. E obrigado pelo meio de graça que nós temos, que é a oração. Na oração é que encontro calma, encontro paz. Orar é o que preciso, Pai. Nós precisamos de orar, Pai. Quem sabe a gente tem orado tão pouco e precisamos orar mais, Deus, nas nossas casas agora, nesse tempo, e clamar realmente ao Senhor, Pai, por nossas vidas, por pessoas queridas, pela igreja, Pai, por essa pós-pandemia que vai acontecer com tudo, Deus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Abençoa teu povo com graça, misericórdia, Pai, com a tua força e direção. Guarda-nos, ó Deus, dê um bom restante de semana na tua presença. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua paz sobre nós, e porque quando vamos à tua presença as coisas mudam, e que caminhemos, ó Pai, nessa esperança, a tua igreja firme, ó Pai, olhando para Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Grande abraço, meus irmãos.